Olá, pessoal, bem-vindos ao Space Bar. Eu sou Antônio, eu sou designer sênior aqui no Venturos. Pessoal, eu sou o João, sou analista de desenvolvimento sênior aqui no Venturos e hoje estamos aqui com os nossos convidados. Primeiro, eu gostaria de solicitar aí a apresentação da Lívia. Por favor, Lívia, se apresente aí, pessoal, dá um alô. Oi, meu nome é Lívia, eu sou analista de desenvolvimento júnior e chapter leader também de blockchain. Além dela, temos aqui o Daniel. Daniel, por favor, se apresente. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Daniel Haro, sou Head de Segurança aqui no Venturos, tá? E estamos aí, mexendo com blockchain. Legal. Então, o motivo da gente estar com duas pessoas especiais aqui, já falando de blockchain, é porque hoje o tema é blockchain. E gostaria de convidar vocês aí para esclarecer muitas dúvidas do pessoal. Hoje a gente vai começar de forma simples para o mundo dos leigos. O que é blockchain? Assim, é tudo meio que um conceito muito novo, então conforme vai se desenvolvendo, muitas pessoas vão surgindo com maneiras diferentes de definir. E no fim das contas é difícil definir o que realmente é, mas resumidamente é uma estrutura de dados, de armazenamento de dados, que ela guarda através da criptografia todos os tipos de transação que você puder imaginar de maneira segura, descentralizada e com o uso desses hashes ela torna as transações bem únicas nesse sentido. Blockchain é um banco de dados distribuído. Não. Acabei de matar uns 3 caras de blockchain e uns 2 unicórnios aí com essa frase, tá? Blockchain é o seguinte, é um livro-razão, né? Para quem não conhece livro-razão, acho que vem lá da parte de contabilidade, tá? Onde a gente anotava coisas que acontecia na empresa, tá? Então, tudo o financeiro da empresa ia sendo anotado, ele era imutável, tá? Então, assim, cada nova operação financeira que acontecia na empresa, você não ia corrigir o livro-razão, você sempre adicionava uma operação de correção, por exemplo, ou uma operação nova. O blockchain é um livro-razão distribuído, ou seja, várias pessoas podem escrever nesse livro-razão de forma que ele faça sentido, né? E como é que ele faz isso? Através de criptografia, né? E fazendo um consenso entre as pessoas que estão envolvidas na escrita desse livro-razão, tá? Só a Lívia comentou a questão da hash, né? E depois a gente tem até tradução em Libras aí para explicar os termos. Eu acho que vale a pena passar uma explicação,zinha aí sobre o que é hash, né? Tem gente que nunca ouviu falar em blockchain, então não vai ter ouvido falar em hash. Então, o hash ele vai ser, conforme a transação é feita, ela a informação é contida ali, então vamos supor, a transação é feita, então ali vai ter registrado quem vendeu, quem comprou, qual tipo de moeda foi usada, e a partir do momento em que essa transação é registrada, ela cria um hash. O hash ele vai ser um conjunto alfanumérico com letras e números que vai ser único. E é isso que transfere para a blockchain esse conceito de segurança que ela tem. Então, assim, se você tem uma transação que foi feita e ali ela está registrada com quem vendeu, quem comprou, o que foi vendido, o que foi comprado, ela vai ter um número de identificação. Vai ser um número de identificação que vai ser único, só aquela transação tem aquele hash, né? Aquele conjunto de números e letras. E basicamente é isso que se trata, o hash. Sim, obrigado, Lívia. Eu queria, então, assim, deu para entender, já entendemos o que é blockchain, entendemos um pouco a explicação do hash, mas, assim, vocês poderiam falar, então, um pouco de algumas aplicações práticas do blockchain? Bom, a que todo mundo conhece aí do blockchain, né? São as criptomoedas, tá? Muita gente chega a confundir blockchain com criptomoeda, né? Mas, na verdade, criptomoeda é apenas uma das aplicações do blockchain, né? Então, o que seria o dinheiro, né? Vamos dizer assim. É um valor que o governo define que aquilo ali é, vamos supor, uma cédula de dinheiro. É um valor único, né, que representa algum valor na vida real e, teoricamente, ninguém consegue copiar aquela cédula, né? Então, no blockchain, seria a mesma coisa. Na hora que eu tenho uma criptomoeda, né, eu tenho como se fosse uma nota de dinheiro ali,
e que eu consigo transferir ela de um lugar para outro, graças aos hashes que a Lívia falou, né? Eu consigo provar que aquele valor passando de uma pessoa para outra, aquela transação foi única, tá? Então, por isso que criou-se a cryptocurrency, né? Como é que se diz? O mercado financeiro de criptomoedas, tá? Em cima da blockchain, porque ela passou a permitir esse tipo de coisa, tá? Então, essa é uma das aplicações. Uma outra aplicação que tem também, né? É baseada em contratos inteligentes que rodam em cima das blockchains, né? Onde a gente consegue, vamos dizer assim, uma analogia à vida real, como se fosse um cartório em cima da blockchain, tá? Então, eu consigo fazer ali contratos e, operando em cima deles, tá? Eu tenho uma validade de que aquele contrato executado ele tem um valor e ele tem uma significância na vida real também, tá? Como é a mesma coisa que num cartório. Você pega um documento, né? E, por exemplo, se você não for no cartório e validar ele, né? Ele não significa nada, mas a partir do momento que você passa pelo cartório, aquele contrato, né? Ele tem uma validade jurídica, eu não sei se é esse o termo, mas ele tem uma validade aí oficial, vamos dizer assim, tá? Então é uma outra aplicação de blockchain aí. Assim, o Raro, no caso, o cartório para a gente é a autoridade autenticadora para dizer que aquela transação que aconteceu, você transferiu uma escritura de uma pessoa para outra, aquela transação foi real e ela é válida e tem todo esse peso. No caso do blockchain, quem seria essa autoridade para dizer que aquilo é real é a própria validação que acontece ao longo dos... que ela tem que ser validada em mais do que 50%, né, da rede. Como que seria isso? Mais ou menos isso, só que você, de certa forma, né? Porque é aí que entra que a blockchain ela é muito mais do que um banco de dados distribuído. Porque, que nem se a gente for para a Ethereum, por exemplo, a gente pode pensar nela como um sistema de computação distribuído mesmo, onde cada operação é validada. Você consegue pôr, por exemplo, um smart contract, né, esse contrato inteligente, você consegue falar, né, o que esse contrato faz, tá? Então, assim, seria mais ou menos o papel do cara que está lá no cartório, que ele fala assim, isso aqui é uma venda de casa. Eu estou vendendo um imóvel aqui. Então, esse contrato inteligente, ele vai falar mais ou menos isso na blockchain. A partir do momento que esse processo é executado, né? Então, aquela transação, ela é taxada na blockchain como se fosse, vamos dizer assim, uma venda de casa ali dentro. E ela está assinada, vamos dizer, tá? É que assim, o que acontece é que a blockchain ela veio justamente para eliminar essa necessidade do intermediador, né? Então, por ser descentralizada, tudo acontece nela de maneira que em cada nó da rede você tem todos os registros. E isso faz com que, se um nó apagar, você continua tendo os registros nos outros nós da rede. E o smart contract, o contrato inteligente, ele faz com que você estabeleça as regras do que vai ser vendido, do que vai ser comprado. E aí eu já entro em outro caso de uso, que é o caso do NFT. Todo mundo tem ouvido bastante falar. O NFT ele é um ativo que ele não é fungível, então você não consegue trocar um NFT por outro NFT idêntico. O NFT vai ser, vamos supor, uma imagem. Pode ser um NFT. Então você acopla aquela imagem um hash. E ela vai ter aquele hash. No smart contract vai vir definido todas as características daquela imagem. Dessa maneira, ela vai ficar armazenada na blockchain. Só que isso acontece de uma forma que você não consegue. O que está dentro do blockchain não é a imagem, é a transação da imagem. É a partir do momento em que aquela imagem foi transformada num hash, foi acoplada num hash, ela fica ali identificada. E aí você faz com que
todas as características dela estejam ali dentro, de maneira que quando eu for vender para você, não tenha necessidade de alguém ir lá e falar, não, isso daí é mesmo a imagem que eu falei que eu estava vendendo. Não, está lá identificado o hash, e aí você vai lá e compra sabendo que é aquilo. É como se fosse um comparativo, e aí aquilo é feito de maneira segura, que você sabe que não teve interferência de ninguém, ninguém foi lá e que nem hoje em dia até para você ir num banco, se você vai a um banco e quer sacar uma quantia de dinheiro grande, você não consegue, você precisa passar pelo gerente, né. Então isso mostra que você não tem autonomia de fato. O dinheiro é seu, mas mais ou menos, porque dependendo do jeito que tiver que ser, você não consegue ter acesso a ele. E é isso que a blockchain tenta trazer. É uma maneira de você. Então, quando você abre uma conta, você precisa ter um CPF, você precisa ter várias informações que o banco pede. Então, na blockchain, não. Você vai lá, qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de transação e sem intermediários que podem atrapalhar ou podem. E não obstante, eles sempre cobram taxas, né, sobre todas as transações que você faz. Então, também vem para isso a blockchain. Não quer dizer que não tenha intermediários que cobrem taxas também nessas transações, né? Na verdade, as taxas são cobradas para mineração, que a mineração ela é feita como? Existem mineradores, cada minerador eles têm os computadores que eles resolvem os algoritmos de maneira a criar esses hashes, porque eles precisam ser criados, né? Eles não surgem do nada. E para isso precisa de energia elétrica, precisa, né, do cara que se disponha a ter um computador que vai fazer aquele algoritmo funcionar e desvendar o hash que vai fazer o bloco encaixar na rede. E na verdade é isso que você paga quando você está pagando. Mas hoje em dia já existem várias outras redes que cobram bem menos do que as que a gente já conhece, né? Que a Bitcoin e a Ethereum que cobram valores. A Ethereum, por exemplo, cobrava bastante caro. Hoje em dia tem as sub-redes que já cobram menos. E aí o objetivo é esse, com a criação de várias outras redes, ia baixando cada vez mais os valores dessas taxas. Mas elas existem, só que elas nunca vão ser como as de um banco, né? Eu acho difícil delas alcançarem. É que, na verdade, existem duas taxas quando a gente está falando de criptomoedas e blockchain. Tá? Existem duas taxas, né? Existe a taxa da exchange. Tá? O que seria a taxa da exchange? Bom, hoje eu vou comprar um pão na esquina, eu não uso Bitcoin ainda. Eu uso reais. Tá? Então, imagina que eu tenho bitcoins armazenados na internet e eu preciso converter isso para reais, tá? Então você vai na exchange, você vende o seu dinheiro eletrônico, né, a sua cripto, e ele te dá um dinheiro, você saca em dinheiro físico aqui para gastar no mundo real, tá? Então, aí sim, essas exchanges vão cobrar uma taxa, que é uma taxa tipo de câmbio, que nem quando você troca real por dólar, real por euro, euro por dólar, tá? Existe esse tipo de troca. E a taxa que a Lívia falou, tá? É uma taxa de operação dentro da própria rede, tá? Para você colocar coisas dentro da blockchain, geralmente você gasta uma taxa ali vamos dizer assim, da moeda da rede, tá? Então, vamos supor, na Ethereum, na hora que você quer ou montar um nó, ou você quer, por exemplo, fazer uma operação, gravar alguma coisa na Ethereum, você tem que gastar uma taxinha, que eles chamam de gas, tá? E você paga por essa operação na rede, tá? Então, assim, existem essas duas taxas, tá? E existem, por exemplo, redes onde a taxa para fazer uma operação é mais caro e tem outras que é mais barato, porque tem vários processos, tá? De como que você grava alguma coisa na rede, tá? Na blockchain. Não, então, na verdade, eu tinha até, enquanto a Lívia, na verdade, estava falando, me bateu uma dúvida, que foi algo assim, tá fora aqui do nosso roteiro inicial, mas acho que foi na semana passada que eu estava vendo uma matéria que saiu relacionada à Microsoft, né, a Mojang lá do Minecraft, relacionada a NFT, né?
que eles não vão trabalhar com NFT porque eles acham que o NFT vai contra assim os princípios da web, né? Assim, de você não ter uma propriedade, algo do tipo de ser algo mais livre. O que vocês dois acham sobre isso, mas principalmente a Lívia que citou o NFT? Eu acho que assim, realmente o NFT ele tem esse problema de que você, ao mesmo tempo em que você tem vamos usar o exemplo da imagem, porque NFT pode ser uma música, pode ser imagem, pode ser qualquer coisa. Eu acho que o uso dele é mais útil quando você fala de games, porque você usando ele como sendo um asset, assim, como que eu uso essa palavra em português? Como, por exemplo, o videogame é de armas. Algo que a pessoa pode usar no game, por exemplo, uma arma. Se ela quer usar aquela arma para o personagem dela. E aí, como NFT, ela pode comprar e aí o próprio game consegue validar se aquilo é realmente um NFT. E o próprio game é quem vai comercializar, né, o asset. E o que acontece? Quando a gente fala de NFT como uma imagem, não tem como a gente ter certeza de que aquilo é o NFT que foi vendido. Vamos supor o macaco do Neymar lá, que ele comprou aquele macaquinho e ficou famoso. Então todo mundo sabe que ele comprou aquele macaco. Nada impede que você vá lá, dê um print no macaco e use no seu perfil do Twitter também, como ele usa. Então, é uma coisa que o NFT, ele é o que a gente diz no termo em inglês, é o brag about. Você vai se gabar de ter aquilo comprado, porque você sabe que você pagou aquele valor. No entanto, qualquer pessoa pode tirar print da sua tela e vai ter o mesmo. Pode mentir, falar fui eu que comprei também, mas só que só você vai ter o hash que diz que aquele é o original e foi você que comprou. Só que quando você vai colocar no seu perfil, ninguém vai ficar perguntando. Agora, como no caso do Twitter, o Twitter ele tem o método de verificar, aliás, até pelo próprio Twitter, não sei se eu estou saindo um pouco do assunto, mas o próprio Twitter ele tem para você conseguir colocar uma foto NFT no seu perfil, ele tem a verificação que ele coloca um frame hexagonal na sua foto e aí quer dizer que aquilo ali é um NFT de fato. Só que você tem que ter a conta premium do Twitter para conseguir fazer colocar essa foto lá, esse NFT como sua foto de perfil. E para isso é tudo acoplado com a sua Smart Wallet, que, né, só trabalha com criptomoeda e por aí vai. Mas basicamente é isso. A Lívia falando agora disso aí do Twitter, né? Eu acho que eu tive uma ideia aqui que talvez o WhatsApp deveria usar, tá? A gente vê muito golpe no WhatsApp, onde as pessoas pegam uma foto falsa sua, coloca como foto de perfil e liga para o seu pai, para sua mãe, falando que é o filho, né? Que é você pedindo dinheiro. Talvez se no WhatsApp tivesse um esquema de NFT, resolveria muito esse problema. NFT ajudando na cibersegurança aí, né, Raro? Sim, exatamente, nessa linha aí. Eu acho que merece mandar uma mensaginha para eles, saca? Porque assim. Vamos fazer o negócio, a gente já cria. Uma solução Venturus aí. Cara, é uma das aplicações que eu acho super interessante pro blockchain, né? Ser usado isso, já que tem tanta segurança que é irreplicável algo, que você tem toda essa coisa de ter uma hash que é única e ninguém vai poder fraudar aquilo de uma maneira que não seja descomunalmente um esforço totalmente impossível de se fazer. Então, é uma maneira de se aplicar, né, a tecnologia do blockchain. Eu até comento aqui dos termos que vocês falaram, de smart wallet, usa-se muito essa aplicação de NFTs, criptomoedas e ter uma exchange, uma corretora para negociar isso. Então, isso atraiu, nos últimos tempos, um grande número de pessoas em termos para ganância, para fazer negociações e tentar ganhar dinheiro com isso. Teve gente que ganhou muito dinheiro com NFT, teve gente que perdeu muito dinheiro com NFT, teve gente que ganhou dinheiro com criptomoedas e assim vai. Comenta um pouquinho, já que você comentou a respeito da segurança, a segurança do blockchain e aonde estão os riscos
para essas transações, para a gente deixar aqui, né, a opinião de vocês como os especialistas e um alerta para o público. Legal. Acho que eu posso comentar nisso, né, já que eu sou da parte de segurança aí, tá? A rede do blockchain em si, tá? Essas redes mais conhecidas, a rede ela é muito segura, tá? Ela tem o esquema aí de 50% mais um aí, né, de, vamos dizer, de conciliação, tá? Então, por exemplo, é possível você destruir uma rede dessa? É possível. Vamos supor, se a rede tem 2.000 nós, tá? Se você dominar 1.001 nós, você consegue taxar o que é verdade nessa rede e você dominou ela, tá? Então, um dos cases, assim, para a gente ver se uma rede é segura é quanto mais nós ela tiver, tá? Quanto mais nós a blockchain tiver, assim, de certa forma, mais segura ela é menos corruptível, tá? Então, assim, a rede em si é muito segura, mas daí vocês falam, pô, mas a gente vê roubo de token, né? A gente vê roubo de criptomoedas aí de monte. Sim. Por quê? Justamente pelo fato da exchange. Tá? A exchange é o ponto de comunicação da blockchain com o mundo real. E aí sim existem falhas, porque é um sistema convencional, web, aí, onde as pessoas estão fazendo transação como se fosse um internet bank da vida. Tá? E aí, se a segurança dessa exchange não é boa o suficiente, ela pode ser invadida por um hacker e o cara vai operar ali os tokens que estão ali dentro do jeito que ele bem entender. Se ele quiser copiar tudo para ele, vai ser tudo dele, tá? Então, assim, a falha hoje maior, tá? Está na segurança das exchanges. Tem uma falha também que a gente não escuta falar tanto, mas ela destrói redes inteiras de blockchain, e é nos smart contracts, tá? Um smart contract, ele tem uma linguagem própria, geralmente, da rede, tá? Se ele é mal formulado, ele pode ter falhas e aí ele vaza, as pessoas que operam conseguem vazar valores na operação do smart contract, tá? Então, assim, ele é muito importante que ele seja muito bem feito e muito bem validado, tá? Existem especialistas em smart contract para ver se ele cobre todas as opções, porque ele tem condicionais dentro dele, ele tem um monte de coisa. Então, assim, é importante a verificação do smart contract, tá? Essa do smart contract eu não tinha ouvido falar não, cara. Perigoso, né? O smart contract ele é um programa de computador, né? Que ele cria o smart contract para funcionar dentro da blockchain. E ele cria as regras. Se você faz uma regra falha, a chance de ter fraude é maior. Mas fora isso também, a blockchain, assim, conforme um bloco é criado, ele tem o hash dele e também o hash do bloco anterior, né? Isso que faz com que seja uma corrente. E aí, então, se fala que a hora mais provável, mais fácil de ter uma fraude é assim que o bloco é criado, porque naquele momento ele só tem o hash dele e o do anterior. E aí, a partir daí, vai ficando mais difícil. Então, eles falam que as redes que têm mais gente minerando são as mais difíceis de ser fraudadas, porque o volume de blocos criados é muito alto e aí não dá tempo, porque a pessoa precisaria fraudar 51% da rede, né? Exato. E a criação dos blocos, ela é feita geralmente em intervalos de tempo para validar as operações dentro daquele bloco. 6 minutos, se eu não me engano. Se não me engano, no Bitcoin, acho que é até mais, é em torno de 10 minutos. Não sei se abaixou, tá? Porque eles mexem nesses intervalos também. Então, você teria 10 minutos, vamos supor aí, para dominar 51% da rede. É impossível? Não é impossível. 10 minutos é muito tempo. Para quem tem tempo e dinheiro sobrando, 10 minutos é muito tempo. Mas 10 minutos numa rede do tamanho que é o Bitcoin seria difícil, né? Não é muito. Os nós não são muitos. Eu acho, se não me engano, os nós do Bitcoin hoje... Olha, eu vou falar da ordem, assim, eu não tenho certeza, não me vem o número de cabeça, mas é entre 2.000 e 5.000 nós. Eu ia perguntar até, Raro, assim, Lívia, a gente dá um passo atrás só para explicar uma coisa assim. Primeiro, vocês explicarem um pouco mais o conceito dos nós, né, e como que eles surgem, na verdade, assim.
Porque assim, eu acho interessante você falar, tudo bem, dominar 51% dos nós, mas assim, como que surgem novos nós também e como seriam controlados? Só para... Na verdade, assim, o que a gente fala é dos blocos, né? Conforme os blocos são criados. Os blocos, eles são acoplados um no outro e eles são replicados para os nós. Então, o bloco, ele é criado da seguinte maneira. Assim que você tem o conjunto de informações que você quer armazenar ali, é criado o hash. A partir do momento que foi criado esse hash, você tem o bloco. E aí o bloco ele vai armazenar o hash dele e o hash do bloco anterior. Isso falando do primeiro bloco da rede. Aí o terceiro bloco ele vai ter o hash dele e o hash dos blocos anteriores. Tanto que se você fraudar, aí você tem a rede, ela vai se criando a partir do hash seguinte e o hash anterior. Hash seguinte e o hash anterior. E ele vai mantendo, ele vai armazenando todos os outros hashes que vêm antes dele, que vem depois. Se você fraudar um hash que está na metade da corrente, você invalida todos os outros que estão acima, porque os que estão acima carregam o hash desse bloco que você fraudou. Então, se você fraudar esse, todos os outros estão inválidos, porque eles carregam esse hash. Se esse hash, a partir do momento que você altera qualquer informação desse bloco, o hash muda. Ele é criado automaticamente, conforme insere ou tira, tanto que você não pode editar. Nada do que está inserido na blockchain pode ser editado. Você pode acrescentar. Editar você não pode. Então, se você, só complementando o que a Lívia falou, né? Vamos supor, você alterou alguma coisa que está no meio da cadeia de blocos. Ele não vai aceitar porque ele não é... tudo que está para cima não valida ele, entendeu? Então, assim, ele vai ser eliminado. Ele vai falar, não, esse bloco aqui não faz sentido. Aí aquele nó é eliminado completamente. Na verdade, é que assim, só... Agora é o conceito de nó, tá? O que a Lívia fala o nó, são os blocos, mas existe um conceito de nó porque, assim, toda essa estrutura de blocos, de dados, elas estão rodando em cima de uma rede de computadores ali que processam essas informações e validam e armazenam essas informações. Então, quando eu falo de um nó, tá, é realmente um computador, tá, que está ligado em rede, formando essa rede da blockchain. Então, pensa assim, existe uma rede de computadores e existe uma rede overlay, que a gente pode até chamar de uma rede overlay, que é a blockchain que roda em cima dessa rede de computador que está ali por baixo. Esses nós, tá? Como é que funciona um nó? Tá? Isso aí vem da parte de computação distribuída, o pessoal fala DLTs, mas pode vir antes das DHTs, tá? Que são as Distributed Hash Tables, no caso, né? Então, você tem um computador ali, né? E ele entra numa... Imagina uma ciranda de computadores ali, né? Você pede para entrar, você entra, dá a mão para os seus pares próximos ali, tá? E você começa a operar nessa rede. Como é que você entra na rede? Basta você querer e ter as especificações necessárias para entrar, tá? Por exemplo, vamos supor, eu quero entrar na Ethereum. Eu baixo um client da Ethereum, um nó, ele é um client node, que eles chamam, tá? Um nó, programa que eu instalo no meu computador, ele fica transacionando esses blocos com o resto da rede. Ele fica processando esses blocos, tá? Não confundir com mineração de blocos. Tá? Mineração de blocos é outra coisa. Os nós são nós de operação. Hoje, por exemplo, para eu colocar alguma coisa, um bloco, tá, numa blockchain, eu tenho que, de alguma forma, ter acesso a um nó, e esse nó pega o que eu fiz, pega o dinheiro que eu tenho ali, né, o gas, vamos supor assim, valida isso e joga para os outros computadores dessa rede de nós para montar na blockchain, para fazer a informação correr, tá? Hoje, a gente tem alguns provedores, tá? De nós. Vamos supor, se a gente montar um nó aqui no Venturus, tá? A gente pode, de certa forma, cobrar para as pessoas que querem usar a blockchain que a gente tem um nó, para usar o nosso nó como ponto de entrada para a blockchain.
Então, hoje existe, Lívia, eu não lembro o nome daqueles, são provedores de nó, como que é o nome daquele? Fala aí que todo mundo usa para acessar uma blockchain, para fazer a entrada dos dados. Bom, tenta achar aí o termo. Enquanto isso, eu vou explicando um outro jeito de perder dinheiro com blockchain. Então, o NFT é o seguinte, como é uma coisa que tem o valor que as pessoas dão, né? A gente fala, por exemplo, a foto do macaco caiu nas graças do povo porque o Neymar ajudou a divulgar e muita gente famosa também deu ibope e acabou valorizando. Mas que nem a gente pode usar, por exemplo, o primeiro tweet que foi feito pelo idealizador do Twitter, ele foi vendido a princípio por 2,9 milhões de dólares. E esse comprador conseguiu vender ele de novo por somente 10 mil dólares. Então, é aquela coisa, as coisas, os itens, eles têm o valor que as pessoas atribuem e que decidem dizer que eles têm. Por isso que talvez a Microsoft tenha esse tipo de ideia em relação ao NFT, porque é uma coisa que ele tem um valor a partir do momento em que as pessoas dão esse valor. A partir do momento em que ninguém dá mais, ele não tem. Então, essa é uma maneira também. O rapaz, então, que comprou por 2,9 milhões, ele perdeu 99% do valor, né? Na verdade, eu até lembrei, Lívia, depois assim que a gente já tinha até saído do assunto, mas um dos argumentos que a Microsoft, na verdade, usou foi que o NFT ele gera escassez, né? E, na verdade, os princípios da web vão contra você gerar escassez, né? Tipo, você ser algo mais público, aberto, então, tipo, você tem a Wikipedia. Ele é muito de exclusividade, né? Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta assim. No caso, a mineração. Tem um custo de minerar, tem essa questão de você gastar muita energia fazendo a mineração. Só que, se eu entendi bem, o que se recompensa por fazer a mineração é a própria. Eu acho que o minerador ganha em troco essa taxa, né, em própria moeda. Então, a remuneração dele depende do que as pessoas aceitam pagar por essa moeda para ele dizer que isso tem um valor. Você receber, sei lá, 0,00 alguma coisa Bitcoin por mineração, depende do que o Bitcoin vale para aquilo ser financeiramente viável. E o custo de energia que se gasta para minerar vai aumentando ao longo do tempo, mas a recompensa também vai caindo ao longo do tempo. A partir de que momento que começa a valer a pena minerar? Porque eu lembro que quando surgiu o Bitcoin, muita gente começou a minerar e ganhar dinheiro com isso, valia a pena, e depois foram largando, foram deixando de minerar porque passou a não valer a pena minerar mais. Como que funciona esse equilíbrio? O que acontece é o seguinte, quando você tem, por exemplo, você pode ter uma mineradora na sua casa. E aí o que acontece é que seu computador ele tem que ele pega o algoritmo e ele vai desvendar o hash que vai dar certo ali naquela rede. Só que assim, é uma corrida. Então, assim, quanto mais gente estiver disputando com você, mais ao mesmo tempo em que se você está numa rede maior, você tem maior chance, se você está numa rede maior, vai ter mais gente querendo minerar para ela. E naturalmente que vai acontecer mais concorrência, vai ser mais difícil do seu hash ganhar, né, do seu computador desvendar esse hash antes de outro, né? E é isso que acontece. Então pode demorar e o que a pessoa recebe é como uma recompensa pelo algoritmo dela ter desvendado aquele hash mais rápido que os outros. E aí ela ganha por isso. E assim, tem algumas redes que elas já são baseadas em outros princípios, outros protocolos. E aí a maneira como como a mineração acontece já é diferente. O que eu conheço, que a gente sabe bastante, é sobre a rede do Bitcoin e a Ethereum. E assim, eu precisaria estudar mais assim sobre as outras redes para saber, para conseguir responder melhor a sua pergunta, porque tem algumas redes que têm proposta de zero gasto energético por causa da sustentabilidade, né? Porque um dos problemas do Bitcoin e da Ethereum é justamente isso, elas vão contra, né, as normas de sustentabilidade do meio ambiente, né? Porque elas
Começou a ser criticado, né, o impacto ecológico da mineração, né. Isso, impacto ecológico. Mas aí, ao mesmo tempo que isso acontece, também a gente vê outras soluções sendo criadas, como o mercado de carbono, que aí você já consegue, se você tem teto solar, você consegue gerar energia de outra maneira, e aí uma coisa leva a outra, assim, né? Mas tem algumas redes, algumas blockchains que elas já vão para esse conceito de gasto zero, assim, mas o gasto zero seria justamente com essa compensação, né? De fazer alguma outra solução que contraponha a esse gasto de energia que vai contra. Mas tem muito conceito muito novo surgindo o tempo todo, assim, é um assunto muito difícil de esgotar e é muito interessante. Outro ponto que me chamou a atenção é que, assim, eu peguei só a manchete de notícias, né, e tirei conclusões, mas que tinham muitas estava acontecendo muita mineração de criptomoedas na China por conta do custo ser mais baixo na China e, sei lá, se isso poderia, por conta do governo que a China tem, gerar algum risco, né, por se mais do que 50% chegasse a ser usado lá e causasse um impacto, né, de chegar num ponto em que a China poderia tomar o controle da rede. Mas eu acho meio absurdo um negócio assim. Não sei como que isso aconteceria, porque também não sou especialista. Mas aí o governo chinês chegou e com políticas de proibir a mineração de criptomoedas na China. Assim, já vi muitas iniciativas de vários governos tentando parar Bitcoin, tentando parar outras criptomoedas, e eles não conseguem, né? Como que vocês enxergam esses riscos, essas coisas de interferência política e tentativas de parar algo que é dessa forma distribuído? É justamente isso, né? Se o governo não conhece, não consegue interferir, ele quer parar, ele quer fazer parar, né? E o governo da China nem tem o que dizer, né? Eles não têm interesse nenhum em ver o cidadão chinês com alguma independência. E todo o governo, até mesmo assim, o Banco Central do Brasil já tem a blockchain deles, né? E está começando a achar um jeito de entrar nisso daí e querer de alguma maneira interferir, porque a partir do momento em que você não tem banco coletando imposto dessa maneira e interferindo na vida financeira do cidadão, você perde o controle, né? E nenhum governo quer perder o controle. Mas por outro lado também a gente vê muito, por exemplo, algumas iniciativas que não são, algumas iniciativas que são criminosas, né? Porque a partir do momento que você não tem uma regulamentação, você pode ter veiculação de dinheiro para terrorismo, para esse tipo de coisa que não tem rastreio, não tem como saber de onde veio, para onde foi, porque só tem essa informação quem tem a chave privada, né? Então, acho que assim, muitos governos têm esse medo e, sobretudo, da China tem o medo da independência do cidadão. Eu acredito, aí também teria que dar uma lida, mas pelo que eu consigo presumir, seria alguma coisa assim. Todo mundo quer, né, o dinheiro do cidadão. É difícil você imaginar. E banco é o que mais financia a campanha eleitoral, é banco, né? Então, É, o poder do governo está em controlar a moeda do cidadão ali. E foi bem interessante durante o estouro ali da guerra da Ucrânia-Rússia, que o governo bloqueou os bens dos cidadãos e eles ficaram todos impedidos de sacar dinheiro porque eles querem segurar o dinheiro para usar para os recursos de guerra deles. E muita gente que tinha criptomoedas conseguiu usar as transações de criptomoedas para sobreviver e para fazer algo que pudesse ajudar naquele momento de aflição ali, né? Então, essa eu acho que é um dos poderes, né, que a blockchain permite, né, que essa autonomia do uso do seu bem não seja, de repente, confiscada. sim, foi o que a gente viu, muito o uso de criptomoeda pela Rússia aumentou demais, né, porque as pessoas começaram a ver essa como a única saída, e é uma maneira de controlar. E é difícil você controlar isso
Mas ainda assim dá, né? Você vê, eles começaram a derrubar servidor, começaram a fazer esse tipo de coisa, porque é possível, né? Mas ainda assim, quando você destrói um nó, você tem milhares de outros. É possível, mas é muito difícil, assim, né? Então, porque tá no mundo inteiro, então não tem como. E assim, quem manda no mundo hoje em dia são os Estados Unidos, que falam que o dólar é a moeda que todo mundo deve, né? O Raro tá até rindo, porque a gente já discutiu muito sobre isso, que, né? Algumas ideias alternativas. Até que a gente tem moedas, a gente tem criptomoedas, né, que são lastreadas em dólar e outras moedas reais, né. É, tem que ter um referencial, né? Até mesmo porque para você atrair as pessoas, não dá para você dizer que aquilo ali foi criado do nada e pôr lá, né, para funcionar. Mas acho que a ideia é cada vez mais tentar sair desse domínio, né? Não sei se será possível, isso é um pouco utópico, mas quem sabe um dia. Assim, pessoal, tá ficando muito bom o papo, mas eu sou aquele cara que tem que ser o cara chato que tem que direcionar. Eu tenho, assim, duas perguntas finais para vocês. A primeira, na verdade, é assim, considerando que a gente tem, inclusive, aqui, o Raro é voltado mais para segurança, a Lívia é uma especialista em blockchain. Eu queria entender, assim, que tipo de projeto que o Venturus pode trabalhar ou trabalha envolvendo blockchain. Não precisa entrar em detalhes, obviamente, mas, assim, que tipo de projeto que envolve blockchain no Venturus? Acho que eu posso falar. O primeiro aí, eu acho que o principal que a gente tem hoje em dia, tá? Está envolvendo a tokenização de créditos de carbono, tá? O crédito de carbono é um papel emitido por uma certificadora falando que uma empresa, tá? Ela colocou mais carbono, menos carbono na atmosfera do que ela poderia, tá? Então, vamos supor, ela poderia pôr 50 toneladas e ela pôs 5. Então, ela tem 45 toneladas de crédito de carbono, aí vamos dizer, tá? Ou uma floresta, né? A gente tem uma floresta e foi feito um estudo que ela tira, né, algumas toneladas aí de carbono da atmosfera, né, porque na hora que ela cresce, ela puxa esse carbono para dentro das árvores, né, e gerou créditos de carbono, tá? Hoje em dia isso é feito como papéis, tá? São papéis, vamos dizer assim, que são emitidos e o pessoal compra e vende esses papéis. Tá? Qual a ideia? Pegar esses papéis, transformar em uma moeda, uma criptomoeda, e transacionar isso via exchanges ou mercados especiais de créditos de carbono tokenizados. Então, assim, esse é uma área que a gente aqui do Venturus está trabalhando, tá? Inclusive, aí a gente já tem um projeto que está sendo desenvolvido e está indo bem. Está, assim, bem promissor esse trabalho, tá? Hoje existem algumas empresas que estão fazendo isso no mundo, tá? Mas existe uma parte inovadora que a gente está acoplando, que é trabalhar com vários créditos de carbono já tokenizados de uma forma única no nosso sistema de mercado de carbono. É uma coisa diferenciada aí. Assim, a gente vê várias outras possibilidades, tá, de uso de blockchain. Inclusive, a gente vai começar aqui a testar o desenvolvimento das DApps, né, que eles chamam, que são as aplicações distribuídas, tá, sobre a blockchain, indo aí para o lado de Web 3.0. Tá? Então, assim, a gente está começando a trabalhar com isso também, pesquisar e fazer protótipos nessa linha, tá? Obrigado, Raro. Você quer fazer mais alguma pergunta, João? Não, é porque ele explicou lá o DHT, que é Distributed Hash Table, e faltou o DLT. DLT é o Distributed Ledger, tá? Que significa o quê? Lembra que eu falei do livro Razão, onde cada um escreve e como é que eu posso dizer, autentica o que está escrito naquele livro? É esse processo de pessoas trabalhando com informações distribuídas, mas autenticando aquilo que está dentro do livro Razão, vamos dizer assim. Então, a informação
ela é validada por todo mundo da cadeia, tá? Inclusive, isso é uma das coisas que a gente pode, como é que se diz, criticar, tá, nas blockchains, que elas utilizam um algoritmo de inundação para fazer o espalhamento da informação e a verificação dessa informação, a validação dela. E quem trabalha com computação sabe que algoritmos de inundação não escalam muito bem. Então, assim, é uma coisa que muita a gente vê, por exemplo, um sistema da Visa, por exemplo, autenticando 24 mil transações por segundo, tá? E você vê uma DHT com uma taxa, uma DHT não, uma blockchain autenticando no máximo aí 100, 150 operações por segundo, tá? Então, assim, é uma crítica aí que existe sobre essa tecnologia, tá? Entre outras críticas aí que algumas pessoas fazem, né, que pirâmide, não escala, as grandes mineradoras, que nem vocês falaram, detêm a geração de token, então, por exemplo, elas, teoricamente, podem escolher o que é aprovado ou não e quando, tá? Então, assim, tem várias críticas também à tecnologia, tá? Não é só flores, não. Estamos chegando ao final aqui, então para finalizar a gente tem nosso novo quadro aqui que seria o Space Indica, onde a gente pergunta para vocês o que vocês têm consumido de aleatório ou não, que esteja relacionado ou não, mas que possa agregar aí para o pessoal, seja filmes, livros, séries, podcasts e afins. Eu vou indicar coisas alternativas para a gente sair um pouco da frente do computador. Eu gosto muito de esportes, está passando o Tour da França feminino de manhã cedo e à noite eles reprisam depois das 7 no ESPN. É com isso que eu me distraio. Há um tempo aí eu venho assistindo um seriado, tá, que já começou há bastante tempo atrás, mas ainda não terminou, tá faltando a última temporada. É o Handmaid's Tale, Conto da Aia. Eu indico para quem gosta de distopias, mas não tão distópicas assim, tá, do nosso mundo aqui. É bem interessante e crítico também, uma coisa a se pensar. E outra coisa é essa parte relativa a essa parte de blockchain, né? A gente tem muita informação aí na internet, tá? Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que está sendo falado. Existe muita gente fanática por isso, e existe muita gente fanática pelo contrário também, por destruir o blockchain. Então, acho que é interessante ter uma visão bem técnica do processo, tá? Então, assim, por exemplo, se a gente entrar no site da Ethereum, né, a gente vai ver muita coisa boa, muito termo técnico, muita explicação técnica de como ela funciona, tá? Ela é uma das blockchains, tá? Existem vários outros tipos. Então, é importante entrar e descobrir vários tipos aí, como que elas funcionam, o que está por trás dessa blockchain, qual foi a motivação da criação delas, tá? Eu acho que fica aí essa dica para não se vislumbrar de mais e nem de menos com a tecnologia, tá? Acho que a parte importante é ter uma visão técnica do que é possível fazer e de como funciona. Obrigado, Lia. Obrigado, Raro, pelas dicas. Pessoal, obrigado pela contribuição de vocês. A gente fica por aqui. Estamos aqui sempre de olho nos nossos ouvintes. Agradeço quem ouviu a gente até aqui e sempre de olho em receber o feedback de vocês, o que vocês querem que a gente grave, novos episódios, se vocês topam mais um episódio sobre blockchain e expandir o assunto, a gente convida vocês de novo para um segundo take. Tem bastante coisa a mais para falar de blockchain, tá? Por exemplo, a gente não falou dos Proof of Work, Proof of Stake, Proof of History, Proof of Time. De uso da blockchain em cadeia de produção também, é bem bacana, logística. Vamos deixar anotado aí para os próximos episódios, hein? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.
Valeu, até mais. Tchau, tchau, até mais. Obrigado, pessoal. Boa tarde.